Fala galerinha do Café e Comunhão, vamos para mais uma porção de desfrute. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco do Evangelho de João, capítulo 4, a experiência da mulher samaritana. Está nos versículos de 1 a 26. Aqui tem alguns princípios maravilhosos que a gente precisa aprender e a gente precisa entender. Então vamos começar. Nesse contexto, a partir do versículo 1, o Senhor, ele soube que os fariseus ouviram que ele fazia e batizava mais discípulos que João. E embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia e partiu uma vez mais para a Galiléia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Então esse versículo 4 é o primeiro ponto. Entretanto, era-lhe necessário. Tinha outros caminhos que ele poderia fazer para não precisar passar por Samaria, mas era necessário passar por lá. O Senhor, muitas vezes, nós não entendemos os caminhos do Senhor, mas Ele entende muito bem onde cada um de nós estava, onde cada um de nós está e onde cada um de nós estaremos. E muitas vezes é necessário ele passar por determinados lugares para alcançar ou para cumprir o seu propósito. Pegando um contexto histórico, para que vocês possam entender, Samaria era uma cidade, um povo que era desprezado pelos judeus, extremamente desprezado. Os judeus não podiam ter contato, os judeus não gostavam dos samaritanos, porque era um povo, uma raça misturada. Na época de Reis, se você ler os livros de Reis, você vai ver que quando teve o reino do norte e o reino do sul, dividiu-se ali 10 tribos, seguiram Jeroboão, e 2 tribos ficaram com Roboão, filho de Salomão. Se tornou o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul ficou ali Judá, e o reino do norte ficou outras 10 tribos. Seguindo nesse passo, no reino do norte, em determinada época de um determinado rei, que foi muito mal diante do Senhor, não olhava para o Senhor, adorava ídolos, levou o povo a se desviar em olhar para o Senhor. Chegou tamanha ofensa que o Senhor não teve outra solução a não ser levar esse povo como cativo. Ou seja, uma outra nação, Sírio, Assíria, não estou lembrado agora, entrou e lutou contra Israel. E essa nação pegou todo o povo de Israel e levou embora cativos para outra terra. E pessoas de outras terras ele pegou e trouxe para viver ali nas terras que foram capturadas, que eram as terras do Reino do Norte, que eram as terras de Israel. E nesse contexto, aquele povo misturou-se com alguns judeus, com alguns israelitas, casavam-se, davam-se em casamento. Aquele povo começou a morrer porque eles não sabiam adorar a Deus, então leões começaram a atacar esses povos que foram trazidos de fora. Então o rei desse reino que levou os israelitas cativos teve que trazer alguns sacerdotes para ensinar o povo a adorar a Deus de maneira correta. E aí começou-se a ter uma mistura de adoração a Deus, de povos e de tudo mais. Nesse contexto, nasceu os samaritanos. A Samaria se tornou-se uma figura que simboliza uma mistura de povos e que para os judeus isso não era saudável, não era o mandamento de Deus, que eles não podiam casar-se com pessoas de outras nações. Eles não podiam se misturar, eles deveriam ser apenas judeus com judeus, tribos com tribos. E ali nesse contexto, os judeus em Judá, no Reino Sul, mas alguns israelitas que voltaram do seu exílio, quando voltaram para suas terras, eles rejeitaram esse povo que nasceu-se entre povos de fora, com israelitas, com judeus, que se tornou-se ali, estabeleceu-se em Samaria. Então grande era a rejeição sobre esse povo. Mas ali existia alguém que estava no coração de Deus.
E ali Jesus deixou bem claro que era necessário atravessar por Samaria. Aí você imagina, os seus discípulos odiavam os samaritanos, eles não queriam tocar, eram perigosos, eles se odiavam uns aos outros e era impuro eles passarem por lá. Então, primeiro ponto, os discípulos de Jesus, eles não eram preguiçosos, eles não eram alguém que não criam no falar de Deus, pelo contrário, eles amavam Jesus, viam nele o Messias, viam nele o Cristo, eles seguiam de perto o Senhor e eles falavam do Senhor para todo mundo que aproximava deles. Só que, no contexto de Samaria, tinha um problema histórico. Então não é que eles não foram usados ou que eles não creram no falar de Deus, não era isso. Deus tinha um propósito. Deus tinha alguém para alcançar. Ele precisava, era necessário atravessar por Samaria. Nesse contexto, muitas vezes, nós somos esse que Deus vai até onde nós estamos para nos alcançar. E ali no versículo 6, existia uma fonte, a fonte de Jacó, e Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta, que seria meio-dia, onde o sol está mais quente. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água e pediu-lhe Jesus: dai-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria. Ele pediu um pouco de água para essa mulher. Disse: olha, me dá um pouco dessa sua água. Por que essa mulher, no horário mais quente do dia, sozinha, estava indo lá buscar água? Ela respondeu para o Senhor: como sendo tu, judeu, você é judeu, e pede-me de beber a mim, uma mulher samaritana? Olha, você sabe que tem um problema histórico entre judeus e samaritanos, tem toda uma história. E como que você está me pedindo água? Vocês não podem nem chegar perto dos samaritanos para não se contaminarem? Como que você está me pedindo água agora? Como assim? E aqui fala que os judeus não se relacionavam bem com os samaritanos, que é o contexto histórico. Então Jesus respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Você tem pedido ao Senhor dessa água viva? Ou você está buscando em outras fontes uma água que não vai saciar a sua sede, que não vai preencher o vazio que existe dentro do seu coração, dentro do seu ser? Mas não fique triste. É necessário que Jesus passe por Samaria. É necessário que Jesus passe por onde você está para te alcançar. E aí, ela ainda questionou: olha, mas você não tem nem algo para pegar água, o poço é fundo, como que você vai conseguir essa água viva? Acaso você é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e gado? Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Essa mulher tinha um problema. E ela, na hora que viu, o Senhor falou isso, falou assim: então me dá dessa água, eu não vou ter mais sede, eu não preciso vir mais aqui, não vou precisar mais passar pelas situações que eu estou passando, não vou mais precisar vir nesse sol quente sozinha, buscar uma água na qual eu tenho sede novamente. Então me dá dessa água, Senhor. E o Senhor respondeu: vai, chama teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher. Outro ponto, precisamos aprender a confessar. A mulher confessou: não tenho marido. A pergunta que Deus está fazendo no seu coração agora: você tem confessado para Ele?
Você sabe, eu sei os meus, você sabe os seus. Você tem confessado a Deus aquilo que está no seu coração. Essa mulher confessou. E Jesus respondeu: respondestes acertadamente ao dizer que não tens marido. Pois 5 maridos já tiveste, e esse homem com quem tu tá agora vives, que agora tu vives, não é teu marido. Quanto a isso, falaste a verdade. Olha, eu sei a sua história, eu sei o que você está passando, eu sei o seu pecado. E você confessou, você falou em verdade. Você não é casada, você não tem esse marido que você está vivendo agora, não é seu marido, você já teve 5 maridos, você respondeu com verdade. Precisamos aprender a confessar, a falar com verdade para Deus. Contar, sabe por quê? Porque Ele já sabe. Essa mulher não precisou falar isso aqui, ela só confessou, não tem um marido. Por que que ela não precisou falar nada? Porque o Senhor já sabe. Então aqui, outro ponto. Os discípulos foram para a cidade por uma ordem do Senhor. Ah, mas os discípulos não pregaram o evangelho, não falaram do Senhor na cidade, não trouxe ninguém até o Senhor, por causa de um problema histórico. Não porque eles não creram no Senhor, eles criam. Mas dentro desse contexto histórico, existia uma vontade de Deus de alcançar uma pessoa. Nossa, mas uma mulher pecadora, samaritana, ele queria alcançar? Sim, essa mulher samaritana, que muitas vezes sou eu e você, que estamos embrenhados em nossos pecados, Deus quer alcançar. Pode estar no mais profundo poço, Deus quer nos alcançar. Então não podemos jogar uma culpa nos discípulos, julgá-los, falar que eles não pregaram o evangelho nem nada do tipo. Pelo contrário, nós precisamos entender que a vontade de Deus era que tudo isso acontecesse para, primeiro, alcançar uma pessoa, um coração que estava machucado, uma mulher que estava embrenhada no pecado. Segundo, para quebrar uma barreira de um problema histórico que existia há muito tempo entre judeus e samaritanos. Então essa foi uma lição extremamente importante do Senhor para os seus discípulos e para nós. Não há distinção entre judeu e grego. E aí a mulher reconheceu: puxa, percebo que tu és um profeta. Aí ela ainda vai dar uma de religiosa. Porque primeiro a gente confessa, né? Mas depois a gente fala assim: não, mas isso aí eu sei, eu entendo, tudo bem. Nossos pais adoravam sobre esse monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou-lhe Jesus a ela: mulher, podes crer-me, está próxima a hora, quanto nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porquanto a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Muitas vezes as pessoas estão presas discutindo sobre lugares. Não, porque o lugar certo é esse aqui. Quem falou para aquela mulher que o lugar certo era aquele ali? Naquele monte. Ah, porque nossos pais nos ensinaram que aqui, Jacó, nosso pai, nos ensinou a adorar a Deus aqui. Existe um contexto histórico. Mas os judeus achavam que era em Jerusalém. Quem ensinou? Um contexto histórico. Tudo isso se tornou religiosidade, se tornou religião, se tornou tradição de homens, sofismas e muitas falácias, que prendeu as pessoas sobre um jugo religioso. Então, meus amados, aqui existe uma importante lição. Jesus não estava em Jerusalém, Jesus não estava num monte e deixou claro, não é sobre o lugar. O corpo de Cristo não é um grupo específico. Ah, mas nós estamos no corpo de Cristo. Todo aquele que crê em Jesus, recebeu Jesus como Senhor e Salvador, está no corpo de Cristo. Não estamos, nem somos especiais por estar em um grupo A, um grupo B, um grupo C.
quando Deus olha para seu povo, ele vê um único povo. Ele não vê, o grupo A representa o meu corpo, os demais não representam, estão fora do corpo. Isso não é bíblico. Isso ofende a Deus. Isso entristece o coração de Deus. Não é no monte, não é nesse lugar, não é em Jerusalém. É no Espírito, em verdade. Esses adoradores que adoram o Pai em espírito, em verdade, é esses que Deus está procurando. É esses que Jesus está procurando. Se eu e você somos aqueles que adoram em espírito e em verdade, nós alegramos o coração de Deus. Somos aqueles que amam as pessoas como Jesus amou e foi até onde alguém precisava, nós alegramos o coração de Deus. Porque Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí essa mulher se rendeu. Puxa, eu sei que tu és o Messias, chamado Cristo, que está por vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Então Jesus respondeu para ela, afirmou para ela, eu que falo contigo, sou o Messias. Então aqui, meus amados, nessa experiência dessa mulher, tantas lições preciosas, tanto amor que podemos tocar do Senhor por nós, que é necessário, ele se faz necessário. O Senhor insiste em passar onde nós estamos para nos alcançar e para nos mostrar que só nele, só ele e só por ele podemos ter a água da vida e nada mais. E que nós devemos adorar o Pai em espírito e em verdade. Não é sobre lugares, não é sobre grupos. Mas se eu não estiver aqui em Jerusalém, puxa, nessa estrutura, o sacerdote, o profeta, os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, se eu não estiver aqui, eu não faço parte do corpo, não faço parte da igreja. Sua vida vai ser infeliz. O Senhor não estava lá. Não, então tem que ser aqui no monte. Nossa, aqui igual os samaritanos falaram, o pai Jacó e tudo mais. Jesus não está lá. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Importa que nós amemos uns aos outros, amemos as pessoas como Jesus amou. E por amor a Ele é que nós nos consagramos e nos colocamos na presença dEle, para beber dessa água viva e preencher um vazio que existe dentro de nós, que só Ele pode preencher. Que o Senhor abençoe cada um de nós, para que possamos enxergar a vontade de Deus. Até o próximo vídeo. Jesus é o Senhor.